realmente esse é um momento muito importante que nós temos no IE, que é a aula inaugural, né, na verdade, do nosso curso de pós-graduação, né? Como todos sabem, nós temos 2 cursos de pós-graduação, um em energia, um em ambiente, né? O Instituto é Instituto de Energia e Ambiente, então tudo a ver. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter essa interação máxima, ainda mais nos dias de hoje, né, em que energia, né, ambiente, né, voltados efetivamente para a mitigação, né, do aquecimento global, em função da emissão dos gases de efeito estufa, está cada vez mais presentes. Então, acho que hoje nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, né, ouvindo um pouco sobre esse assunto, né, particularmente, né, com um amigo e um dos maiores pesquisadores nessa área do Brasil, né, o professor Paulo Artacho. Mas antes de passar para o professor Paulo, eu gostaria que o professor Hildo, que é o presidente da nossa comissão de pós-graduação, falasse algumas palavras. Muito obrigado, professor Tércio, diretor do Instituto. Saúdo também, obviamente, a presença e generosidade de estar aqui conosco, além de estar no Conselho do IE, professor Paulo Artacho. E o meu papel aqui, um tanto quanto protocolar, serei muito breve, mas também não posso me eximir de fazer algumas reflexões breves, mas eu diria provocações, sobre o nosso experimento aqui. Porque, dentro da Universidade de São Paulo, talvez a instituição que mais tem buscado e mais tem dificuldades também, devo dizer isso, não no sentido pessoal e direto, de dar resposta a questões de extraordinária importância, tem sido esse instituto aqui. Tanto que ele trocou de nome, uns 10, 12 anos atrás. Nós nascemos Laboratório de Física Industrial, viramos Estudo de Eletrotécnica, na década de 80, Eletrotécnica e Energia, e, como resposta a uma preocupação que já foi avançada no final dos anos 80, em função de duas ocorrências importantes em escala global, que naquele tempo ainda andavam relativamente autônomas, com percepções próprias, a Conferência de Estocolmo, de 72, que, entre outras coisas, produziu o conceito de desenvolvimento sustentável, que diz, olha, sustentável é aquele que permite que as gerações atuais consigam satisfazer suas necessidades sem precluir a possibilidade das gerações futuras fazê-lo. De outro lado, em paralelo, já, o choque de energia, choque de oferta, de preço do petróleo, 73, 79, fez com que a Universidade de São Paulo, mais tardiamente que algumas outras, buscasse dar resposta e criar programas de pós-graduação, ciência ambiental, energia, além de outros, como o PROLAN, que tem mérito importante também. Então, esse é o experimento. Quis o destino que nos coube quando eu estava na direção do Instituto, naquela vez, 2011, 12 até 15, nós articulamos a tentativa de, por motivos burocráticos, lá na reitoria, que não queria mais ancorar programas da pró-reitoria, de espera aí, vamos fazer um esforço, e houve uma confluência, houve uma percepção importante dos docentes, especialmente do PROCAN, que não estava aqui, porque o de energia já estava, mas nós incorporamos os dois, que eram, o programa de energia era uma parceria do IE, administrador, com a Escola Politécnica, com Física, com Economia e Administração. E o PROCAN já tinha uma diversidade maior de unidades, chegava a 2 dezenas, praticamente. Esse experimento, nós buscamos, então, estamos já há mais de uma década agora com ele aqui. Eu acho que, além dos extraordinários méritos, que são reconhecidos até pelas avaliações externas, nós temos conseguido criar um ambiente aqui que continua aberto a incorporar todos os docentes da Universidade de São Paulo. Ela própria é muito renitente. Nós aqui também criamos, naquela vez, a ideia, que foi meio que diminuída, da possibilidade de ter dupla vinculação. No regimento virou subsidiária. Na regulamentação do regimento virou algo bem menor ainda. Mas o espírito está lá, de que uma universidade deve, antes de tudo, ser a universidade, não uma federação de unidades. E é extraordinária a contribuição que as unidades têm no seu campo disciplinar. E, antes de terminar, eu quero fazer só essa reflexão ainda do quanto é difícil buscar conciliar as contribuições que necessariamente são diversas, que há que respeitar sempre
a autonomia de pesquisa, a autonomia acadêmica e divisões. Mas, apesar do imenso sucesso que nós tivemos aqui, eu acho que nós podemos avançar mais. Agora vem o que eu faço como provocação. Eu acho que é possível estabelecer um movimento browniano maior entre as partículas que são professores, docentes, estudantes, e nós, esse Instituto Coisa de Fora. Quer dizer, nós conseguimos estruturar este ambiente aqui, e agora eu acho que o exercício de hoje, que já tem alguma tradição, de uma aula inaugural, hoje, graças à generosidade do professor Paulo Artacho, que já participa daqui há mais tempo, vem aqui compartilhar conosco o seu longo e profícuo trabalho nessa direção. A pergunta que eu me faço já, no entanto, há pelo menos 2 décadas, é por que estamos falhando. Why do we fail? Porque o fato concreto é este, que há um reconhecimento de um conjunto de problemas que estão, obviamente, aí na área ambiental, na área da pobreza, os objetivos de desenvolvimento sustentável, começa pelo fim da pobreza, fim da fome, e vamos lá para os outros mais 15 objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas o fato concreto é que estamos, na minha leitura, muito aquém do necessário para dar resposta. E talvez a resposta para esses problemas não esteja na forma como individualmente todos nós vemos o problema. Talvez falte aprofundar o exercício que nós estamos fazendo aqui e fora, de que a complexidade das questões que são enfrentadas vão muito além. Não esqueçamos que, hoje, exercícios recentes, que há uma onda de negação no mundo inteiro. O exercício de ontem da Europa me fez aprofundar essa convicção de que há um risco sério de que, além de não atingir o que foi proposto, no sentido de avançar, estejamos um retrocesso extraordinário, voltando aos episódios de um século atrás. Basta ver que a visão da extrema-direita proto-fascista, quando não diretamente fascista, que nega tudo, que nega a possibilidade de uma convivência pacífica diante da divergência, esteja avançando. Então, acho que o diálogo aqui entre o PROCAN, o Programa de Energia, ampliação desse espaço para as contribuições de todas as demais unidades que está aberto, está funcionando, com esses exercícios, talvez tenha que ser aprofundado. Eu acho que nós podemos discutir mais, avançar mais, fazendo um espelho aqui dentro do que está acontecendo na minha leitura lá fora. Porque, se a gente olha as prescrições, os debates e as questões que são trazidas aí, e eu acho que o problema está, agora eu vou entrar, na falta de condições para, de fato, termos uma visão integrada inter e multidisciplinar. Se estamos falhando, é porque aquelas disciplinas que estão conseguindo demonstrar o seu problema, como ele é reconhecido, não foram capazes de estabelecer o diálogo não só com outra disciplina, mas também com o sistema econômico e social que se reflete no sistema político. Essas as consequências. A tragédia brasileira de 4 anos atrás, a tragédia norte-americana, que vai se repetir, as outras, e agora da Europa, me diz que eu acho que há uma violenta lacuna que começa por aqui dentro. Ciência, questionamento, aportar as construções disciplinares que nós temos importantes, o exercício proposto na década de 80, como eu disse, com a criação desses programas, eu acho que tem que ser aprofundado, não retrocedido. Eu acho que estamos no caminho certo, mas temos que fazer autocrítica. Acho que não estamos tendo respostas nem no âmbito acadêmico, muito menos a sua repercussão na sociedade, como ela de fato é. Eu acho que não adianta nada criarmos convicções em nossos respectivos compartimentos onde atuamos, por mais amplos que sejam, se eles não estão chegando onde precisam chegar. Claro que o ambiente acadêmico é limitado em parte, mas ele é também essencial. Sem a semente acadêmica, acho que não vamos prosseguir. Não é meu papel falar muito mais do que isso, eu quero apenas ressaltar, então, a importância deste evento e a necessidade do aprofundamento, do questionamento, do diálogo com as diversas visões e áreas. Eu acho que sem a
clara concepção do aporte que vem das ciências naturais, sem o aporte da história, sem o aporte dos controversos paradigmas de análise econômica, que estão aí, um hegemônico, os outros se contrapondo. Sem a articulação disso no sistema social, que se reflete no sistema político, estamos fadados a continuar falhando. Eu tenho clara convicção e percepção íntima, com grau de frustração, de que nós estamos, we are failing, somehow. Estamos progredindo, mas longe do que é necessário. E com essa, digamos assim, confissão um tanto quanto de, não dizer frustração, estou muito otimista, porque aqui é que estamos gestando e produzindo alternativas necessárias e essenciais, talvez de forma insuficiente. Portanto, o que eu digo me diz que nós precisamos avançar. A frustração vem de não termos conseguido fazer o suficiente no nosso papel. Então, em nome da CPG, que burocraticamente representa aqui o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o Programa de Pós-Graduação em Energia, eu dou as boas-vindas a vocês todos, lanço esse desafio à reflexão, ao diálogo entre os dois programas, porque isso seja aprofundado, que se nós não formos capazes de fazer isso aqui, estamos fazendo, mas talvez não na intensidade possível ou necessária, lá fora será mais difícil ainda. Então, temos que sair de nossos guetos, os quais nós nos encapsulamos por necessidade de várias razões, para buscar ampliar aqui dentro e, acima de tudo, conseguir ampliar a compreensão dos imensos desafios que só emergem quando nós somos capazes de buscar ampliar o horizonte das contribuições consolidadas e igualmente relevantes dos outros campos. Eu diria especialmente no campo como já diz, da economia e da história, da sociologia e além das ciências naturais. Então, muito obrigado pela presença de todos. Tenhamos todos um bom evento. E meus parabéns já desde agora. O Paulo nos disse que ia ter que fugir às 4 horas. Então, já estou avisando que ele vai fazer isso, porque tem um compromisso lá em Brasília, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Hildo. Acho que essa é uma reflexão importante, né? É uma reflexão dentro da nossa unidade, que é extremamente valiosa. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode passar para o professor Paulo. Eu não comentei, né, sobre o currículo do professor Paulo, mas vai ser difícil, né? Mas o professor Paulo é um membro da Academia Brasileira de Ciências e também, atualmente, é o vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu acho que só dizendo isso já nos dá. E membro do Conselho Deliberativo do IE, que é o mais importante de tudo isso. Esse é o... Então, professor Paulo. Legal, obrigado, gente. Vamos lá, então, gente. A ideia é trazer algumas reflexões, né? Continuando a questão que o Hildo colocou, né? Sobre as questões da ciência associado com mudanças climáticas globais e na dificuldade da nossa sociedade de criar alguma coisa que seja minimamente sustentável, né? Então, antes de falar um pouco da questão climática, eu acho que é fundamental que a gente tenha uma compreensão maior do que efetivamente está acontecendo com a nossa sociedade, né? Que é uma crise, é uma encruzilhada, digamos assim, que é muito mais ampla do que somente a questão climática, né? Então, temos a questão da perda de biodiversidade, temos a questão das desigualdades sociais, poluição do ar urbana, disponibilidade de água, a questão da fome, a questão da falta de paz, do uso predatório de recursos naturais e assim por diante. Então, um dos desafios que a universidade tem hoje é como é que a ciência pode ajudar a humanidade a efetivamente sair desse enrosco que a gente se encontra hoje. Então, acho que um foco vai muito nesta direção, né? E a saída que as Nações Unidas colocaram para esse enrosco são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que todos vocês conhecem muito bem, né? Dos quais a mudança de clima é um deles, é o ODS 13. Só que sem um clima previsível e estável, dificilmente muitos dos demais ODSs vão ser
possível de serem atingidos, incluindo questão de produção de alimentos, disponibilidade de água e vai por aí afora, né? Então, eu acho que a questão climática é uma das questões centrais, junto com a questão de desigualdades sociais, que caracteriza a nossa sociedade de hoje. Bom, mas para a gente olhar para o clima no presente e para o clima no futuro do nosso planeta, a gente tem que olhar para o passado, né? E no passado, na longa história do nosso planeta, de 4,6 bilhões de anos, né, basicamente a vida demorou cerca de 3,5 bilhões de anos para se estruturar no nosso planeta. A partir daí, ela evoluiu, né, e teve uma evolução muito próxima dos grandes eventos geológicos no nosso planeta, até que, nessa longa trajetória de 4,6 bilhões de anos, há 200 mil anos, surgiu uma nova espécie, que somos nós, né? E que está tendo um impacto extraordinário sobre o clima como um todo, então, sobre o planeta como um todo. Então, eu acho que é importante a gente ter a consciência de que a gente, basicamente, só aparecemos na história dos 4,6 bilhões de anos do nosso planeta no último segundo desse tempo como um todo, né? Então, é importante a gente ter humildade nessa questão. Outra questão muito importante é que a gente tem que aprender com o clima do passado, né? Então, basicamente, o planeta já foi mais quente, o planeta já foi mais frio, né? Isso faz parte, né, das questões da variabilidade da trajetória da Terra em torno do Sol, né? Mas, nessa história toda de milhões de anos, se a gente olhar para os últimos 10 mil anos, que é o Holoceno, né, nós tivemos um clima absolutamente estável ao longo do Holoceno inteiro. Esse clima estável é o que foi fundamental para que a gente possa construir a nossa sociedade, desenvolver a agricultura, construir nossas cidades e assim por diante, né? Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é tirando o planeta como um todo da estabilidade climática que permitiu a nossa sociedade evoluir ao longo desses 200 mil anos que a gente está aqui, né? E se a gente tentar entender o sistema climático terrestre, né, como um sistema dinâmico complexo, né, a gente vê que aqueles períodos interglaciais, glaciais, interglaciais, eles se alternavam, né, semiperiodicamente, mas, a partir da década de 70, basicamente, a trajetória desse sistema complexo foi alterado. Foi alterado por um atrator, né, que na linguagem dos sistemas dinâmicos complexos, que a gente sequer conhece, levando o clima do planeta para uma região que a gente chama estado do Antropoceno, mas que, na verdade, ninguém sabe para onde é que nós estamos indo com o clima do planeta como um todo. Então, eu acho que esses conceitos são fundamentais para a gente perceber a seriedade da crise pela qual a gente está passando hoje. Agora, se a gente não olhar mais para os milhares ou bilhões de anos, olhar para os últimos 150, 200 anos, todo mundo percebe que várias das tendências socioeconômicas do nosso planeta estão crescendo exponencialmente, né? Incluindo crescimento da população, produto interno bruto dos países, uso de água, uso de fertilizantes e tudo isso. E, obviamente, num planeta que tem recursos naturais finitos, nada pode crescer ad infinito exponencialmente. E esse é um dos dilemas que a gente enfrenta hoje. E, na parte da esquerda, essas tendências socioeconômicas fazem pressão na parte da direita, que é nas tendências do nosso sistema terrestre como um todo. Isso inclui, basicamente, deposição de nitrogênio em áreas costeiras, acidificação dos oceanos, aumento de temperatura, e vai por aí afora, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para este panorama com uma frase que eu acho que é muito importante para a gente entender a profundidade dela, que um dos desafios que a humanidade enfrenta hoje é a perda de conexão vital entre nós, seres humanos,
e o resto do mundo que, na verdade, nos sustenta, que vai desde as bactérias até plantas, até seres superiores e assim por diante. Esta conexão vital está sendo perdida com todas as consequências que isso possa trazer para a nossa sociedade e para o planeta como um todo, né? Há várias maneiras de medir essa perda de conexão vital, né? Uma delas é nesse paper, que é muito interessante, no PNAS, do ano passado, que mostra o seguinte, que em 2020, a massa do produto da nossa sociedade já ultrapassou toda a massa viva do nosso planeta, né? Então, se vocês olharem esse gráfico, desde o começo do século passado, né, nós estamos construindo infraestrutura, edifícios, pontes, aeroportos, etc. e tal, e, basicamente, em 2020, nós estamos produzindo, basicamente, por exemplo, toda a biomassa viva de animais no planeta corresponde a cerca de 4 gigatoneladas. E nós já produzimos 8 gigatoneladas de plástico que a gente despejou nos ecossistemas, né? Toda a parte da biomassa viva, incluindo árvores, plantas, gramíneas e assim por diante, já foi facilmente ultrapassada pela produtividade da nossa sociedade. Então, são questões que, às vezes, escapam da percepção comum, mas que eu acho que é extremamente importante. E uma das maneiras de quantificar esse impacto é através dos chamados limites planetários, né, que todos vocês conhecem, né? Então, recentemente, esses limites planetários foram revisados, né? E, basicamente, dos novos limites planetários reconhecidos pela ciência, nós já ultrapassamos 6 deles, aonde a gente não deveria ter ultrapassado o limite seguro para a humanidade, né? Isto também quer dizer muita coisa para a gente. E, no caso de alguns limites, a ciência não consegue estruturar e estabelecer critérios para saber aonde é este limite seguro. Em particular, a questão da perda de biodiversidade, mudança de uso do solo, mudança no uso da água, ciclos biogeoquímicos, em particular fósforo e nitrogênio, todos estes limites foram ultrapassados pela nossa sociedade como um todo. Então, se você junta esses 4 slides, eu acho que te dá um panorama importante de qual é o nosso impacto no nosso planeta. E aí vamos olhar um pouco mais para a questão climática, que certamente é o foco do que a gente vai discutir aqui, né? Como o Hildo colocou, né, a ciência faz mais de 50 anos, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, alerta a humanidade como um todo, né, de que alguma coisa não está indo bem, né? E é interessante que o título desta conferência era a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, não é nem o meio ambiente planetário, né? Depois nós tivemos a Rio 92, há 30 anos atrás, a Rio mais 20, há 10 anos atrás, tivemos 28 COPs, vamos ter a COP 29 daqui a pouco, COP 30 no Brasil, e vai por aí afora. E o gráfico da direita mostra o aumento da temperatura, né, junto com essas COPs, da COP 28, COP 1 até a COP 28, onde, obviamente, a gente percebe que absolutamente nenhuma questão refreou sequer o avanço da nossa manipulação, digamos assim, do sistema climático terrestre. E uma das razões pela qual isso não aconteceu não é falta de conhecimento científico, não é falta de alternativas, mas uma delas é a questão da governança, né? E, certamente, a governança é uma das questões mais importantes na construção de um novo sistema socioeconômico que vai ter que ser construído, porque o nosso atual sistema socioeconômico ele não é sustentável sequer a curtíssimo prazo, e isso já está ficando muito claro, né? Lembrando a questão das eleições, né?
de ontem na Europa já é uma demonstração que alguma coisa está acontecendo no nas sociedades como um todo. Bom, e a questão central da questão das mudanças climáticas, como todo mundo sabe, é a questão das perturbações humanas no ciclo do carbono global, né? Carbono é o elemento mais importante da vida no nosso planeta. Nós somos feitos de carbono e água. Qualquer árvore é feita essencialmente de carbono e água e mais alguns elementos, traços pequenos, né? E tanto nos ecossistemas terrestres à esquerda, quanto nos ecossistemas oceânicos, está muito claro que a nossa perturbação é pequena, mas o sistema como um todo é extremamente sensível a pequenas perturbações, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, nós estamos mudando a alocação de carbono no nosso planeta. Esse é o cerne da questão, né? Por exemplo, esse filmezinho mostra o quão dinâmico é a questão da troca de CO2 entre os ecossistemas terrestres e a atmosfera. Então, você vê, por exemplo, na Sibéria, as plantas perdem carbono para a atmosfera durante o outono e inverno, aí ganha carbono na primavera, no verão, e assim por diante. Mas, se você for olhar para as florestas tropicais, eles são ecossistemas únicos, onde, basicamente, esse carbono está alocado praticamente permanentemente do ponto de vista de variabilidade anual, né? E, do outro ponto de vista das emissões de carbono, é a questão da queima de combustíveis fósseis, que continuam a aumentar, apesar das 28 COPs, apesar do Acordo de Paris, as emissões estão aumentando cerca de 2% ao ano, todo ano, inclusive durante a pandemia, né? Então, obviamente, esse é o cerne da questão, né? CO2, metano, óxido nitroso são os principais componentes nessa equação, e nós estamos vendo as concentrações continuando a subir, particularmente por causa do aumento da exploração e uso de petróleo, gás natural e combustíveis fósseis, né? Mas, se você olhar agora em alguns detalhes, né, nessa questão do aumento da temperatura, das emissões, você vai ver, por exemplo, que de 2000 a 2023, a China aumentou 208% nas suas emissões, a Índia, 155%, né? Então, você vê que, em alguns países, como a África, países da África, por exemplo, sequer começaram a aumentar as suas emissões, e isso vai acontecer, não há a menor dúvida, né? Então, vocês veem que o panorama não é realmente muito favorável a gente, para dizer o mínimo, né? Bom, e o Brasil nessa história, né? Todo mundo já escutou a história de que isso é um problema dos países desenvolvidos, a Inglaterra, Estados Unidos, etc. e tal, mas isso é um gigantesco engano, né? Isso é mostrado nesse relatório da UNEP, que é um relatório cujo nome é muito interessante. O nome desse relatório é A Emergência Climática Requer uma Rápida Transformação das Sociedades. O título não é assim, requer uma rápida redução de emissões. Ou seja, a UNEP já reconhece que não é só reduzir emissões, nós precisamos transformar a nossa sociedade em alguma outra coisa que ninguém sabe o que é, mas que está muito claro que a nossa sociedade atual não é sustentável. E é importante sempre lembrar que o Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa, é o 4º maior emissor em emissões per capita e é o 6º maior emissor em emissões históricas. Então, vejam, qualquer ótica que você veja isso, nós temos, sim, uma gigantesca responsabilidade nessa questão, né? Então, eu acho que isso é muito interessante da gente fazer uma reflexão do nosso papel. E das emissões brasileiras, como todo mundo sabe, né, cerca de 48% a 52% das nossas emissões vem de desmatamento da região amazônica, né? Então, aí tem uma parte ruim da notícia, mas também tem uma parte boa, né? A parte boa é que nenhum outro país do nosso planeta
tem uma fantástica oportunidade de reduzir metade das suas emissões no curto prazo, gastando muito pouco e com enormes co-benefícios. Então, isso é uma oportunidade gigantesca que o Brasil tem e que nenhum outro país do planeta possui. Então, isso do ponto de vista das emissões. Mas o Brasil tem uma outra vantagem, que é mostrado aqui na parte verde, que são as remoções de CO2 da atmosfera, né? O Brasil é responsável pela remoção de 636 milhões de toneladas equivalentes de CO2 da atmosfera através da floresta amazônica e do recrescimento de florestas em áreas degradadas, né? Então, vejam que, de qualquer maneira que a gente olha, nós temos oportunidades únicas no mundo. Mas, obviamente, nós temos que reduzir a taxa de desmatamento da Amazônia. Esse gráfico mostra a taxa anual de desmatamento. Nós tivemos já uma queda de 28 mil quilômetros quadrados a 4 mil quilômetros quadrados de redução no desmatamento, e foi o período que o agronegócio brasileiro mais se expandiu, né? Então, isso é possível, sim, e eu acho que o Brasil vai efetivamente cumprir com a meta de zerar o desmatamento até 2030. Se não zerar, vai ficar muito próximo de zero. Nós temos todas as condições para fazer isso, né? Mas, agora, olhando do outro lado, né, não da questão de emissões de desmatamento, olhando a questão de energia, a gente vive, obviamente, num mundo com geração de energia fóssil, né, onde, basicamente, carvão, óleo e gás natural domina completamente a nossa matriz energética global. O Brasil é exceção, de novo, né, nesta questão, e isso nos dá também vantagens estratégicas que poucos outros países possuem. Estas emissões vão para a atmosfera. E a atmosfera terrestre também engana muito as pessoas, né? Você vai lá fora hoje, num dia azul, olha para o céu, você imagina que a atmosfera terrestre é um negócio gigantesco, né? Lindo engano, né? Cerca de 90% da massa da atmosfera terrestre fica nos primeiros 17 quilômetros. São só 17 quilômetros. É uma casquinha de uma casquinha de nada. Você joga 62 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa a cada ano, o resultado é esses 3 gráficos que vocês estão vendo aí em cima, com aumento de CO2, metano e óxido nitroso ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. E, se você olhar ao longo dos últimos 10 mil anos nas concentrações de CO2, dá o gráfico que você vê aí embaixo, né? Portanto, eu acho que fica claro que uma das questões mais importantes que a gente discute da questão climática é que uma espécie, que somos nós, estamos mudando a composição da atmosfera terrestre. Este é o ponto central desta questão. E mudar a composição da atmosfera terrestre poderia não ter nenhum impacto, digamos assim, maior na questão climática, não fosse o fato de muitos desses gases absorvem radiação infravermelha, e isto foi descoberto, né, e calculado por um físico sueco, né, Svante Arrhenius, em 1896. Ele publicou esse paper, que está aí embaixo, e esse paper mostra que, se você duplicasse a concentração de CO2 na atmosfera, se aumentaria a temperatura em 5 graus Celsius. Veja, é interessante a gente perceber que a ciência já sabe disso há muito mais do que um século. Essa física é muito bem entendida, né? E o curioso é que o Arrhenius fez essa conta usando régua de cálculo e antes de aparecer a mecânica quântica. E a conta que ele fez, se você repetir a mesmíssima conta no supercomputador do INPE, dá o mesmo resultado, né? Então, você vê o que é a ingenuidade da ciência, né? Então, isso não é nada novo, isso é muito bem conhecido, a ciência é muito sólida, não há qualquer questão em relação à física da problemática. E aí, as Nações Unidas montaram o IPCC, né, que lançou 6 relatórios até agora, e alguns trechos importantes
do último relatório do IPCC, cita que a evidência científica é inequívoca, que as mudanças climáticas são uma ameaça ao bem-estar humano e à saúde do nosso planeta, e que qualquer atraso em uma ação global coordenada e conjunta vai levar a uma perda de uma breve janela que se fecha rapidamente para assegurar um futuro habitável. Esta frase é importante porque ela foi aprovada por diplomatas, não cientistas, né, de 196 países. Então, veja o contexto da primeira frase, que as mudanças climáticas são uma ameaça ao bem-estar humano e à saúde do planeta. E a segunda frase, né, considera que nós podemos perder um futuro habitável para o nosso planeta. Então, vejam, né, a linguagem diplomática, como é que se manifesta nessas questões. E, além disso, o IPCC continua que, a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento a 2 graus Celsius pode ser impossível, né? Na verdade, atualizando essa frase, hoje, limitar o aquecimento a 3 graus Celsius já pode ser impossível. A gente vai ver um pouco disso um pouco mais para frente. Bom, e aí, acoplando o trabalho do Arrhenius, acoplando o trabalho do aumento das emissões, a gente tem um planeta em pleno aquecimento, né? O gráfico de baixo da esquerda mostra a temperatura média do planeta nos últimos 2.000 anos, né? Observando que o período onde o planeta esteve tão quente quanto agora foi o último período interglacial há 100.000 anos atrás, né? E ali na direita, o gráfico de cima mostra, inclusive, como que 2023 é um ano que saiu completamente fora do esquadro, né? A gente vai discutir isso um pouco mais para frente. E embaixo tem outro aspecto que muita gente não se dá conta, que é o seguinte: o planeta, em média, já se aqueceu 1,3 a 1,4 graus Celsius, depende de como você faz essa compilação. Só que as áreas continentais já se aqueceram em torno de 1,9, 1,95 graus Celsius, enquanto as áreas oceânicas, por causa da alta capacidade térmica da água, se aqueceram muito menos. Então, falar em um aquecimento de 1,5 graus significa um aquecimento muito mais pronunciado nas áreas continentais, que é onde a vida no planeta se desenvolveu. E essa animação mostra a anomalia da temperatura desde a década de 60, né, até muito recentemente. Veja o que acontece a partir da década de 80. Né? Essa curva vai se deslocando cada vez mais rapidamente para a direita, né, até ter uma anomalia de temperatura nas regiões continentais, neste caso de 1,6 graus. Agora, se vocês olharem o rabo dessa distribuição para a direita, você percebe que o aumento na frequência de temperaturas acima de 4 graus, né, fora do normal, já se multiplicou por quase um fator 10. Né? Então, esse gráfico mostra claramente a dinâmica do aquecimento como um todo. Isso não é novidade, né? Aqui está um paper que foi publicado em 2016, com as anomalias de temperatura à esquerda no Brasil, mostrando o Vale do Rio São Francisco com aumento de temperatura da ordem de 2,5, 2,6, a mesma coisa a parte leste da Amazônia. E do lado direito, as anomalias de chuva, né? Chovendo muito mais no sul do Brasil, né? E chovendo muito menos na bacia do São Francisco e na Amazônia como um todo, né? Então, isso são compilações de observações que mostram claramente que o Brasil é um dos países mais vulneráveis no planeta às mudanças climáticas por uma série de razões que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Bom, e quais são as projeções do IPCC para o aumento de temperatura como um todo? Bom,
para a gente fazer projeções, a gente precisa reconhecer toda uma série de mecanismos no qual essas projeções são feitas, né? A partir das emissões, temos o aumento das concentrações atmosféricas. A partir daí, isso você altera o balanço radiativo da atmosfera, que é o que nós estamos fazendo. Isso causa alterações termodinâmicas no aquecimento da atmosfera, e, com isso, a gente tem os impactos que a gente está observando. Então, existe toda uma relação causal entre emissões e, do outro lado, os impactos das mudanças climáticas como um todo. E as projeções do IPCC são muito bem conhecidas. Aí são 3 cenários diferentes, né? Um cenário da direita prevê um aumento de temperatura médio do planeta de 4,3 graus Celsius se continuarmos a emitir 62 gigatoneladas por ano, crescendo a uma taxa de 2% ao ano, né? No meio, é um cenário se a gente implementar o Acordo de Paris, como estamos implementando agora, ou seja, mais ou menos, né? E, na esquerda, se a gente implementar todas as obrigações do Acordo de Paris de maneira rigorosa. Então, você vê, isso dá um aumento de 2,8 graus Celsius, 3,7 graus Celsius e 4,3 graus Celsius. Então, essa é a trajetória que a gente está indo. Mas isso, de novo, lembra que isso é uma média da temperatura global do planeta. Mais importante que isto é a distribuição geográfica desse aumento da temperatura, tá certo? E aí vocês veem 1,5, 2 graus e 4 graus. O que a gente observa é o seguinte: o mapa de 4 graus mostra que, se a gente aumentar a temperatura média do planeta em 4 graus, o aumento na região central do Brasil pode chegar a alguma coisa da ordem de 5 graus a 5 graus e meio, aumento nas regiões da Sibéria e do Canadá, aumentos da ordem de 7 graus a 7 graus e meio, né? Então, essa é a trajetória que a gente está indo hoje, né? Então, veja que isso daí vai ter, obviamente, profundos impactos sobre a nossa sociedade e sobre o planeta, incluindo sua biodiversidade como um todo, né? Mas clima não é só temperatura, né? Talvez mais importante que o aumento da temperatura seja a alteração no padrão de precipitação, chuva, né? Então, conforme você vai aumentando a temperatura, as alterações no padrão de precipitação também vão se tornando cada vez mais importante. E, basicamente, um dos parâmetros mais importantes para a agricultura é a questão da quantidade de umidade no solo. E os modelos do IPCC prevêem para o Brasil e para a Amazônia e para o Brasil central como um todo um panorama não muito positivo, né? Com uma queda na questão da umidade do solo da ordem de 30% a 40%, né? Este mapa, por si, já tem implicações muito importantes para a gente, porque, se a gente imagina um Brasil do futuro continuando a depender do agronegócio, a gente pode tirar o cavalinho da chuva, porque esse Brasil futuro pode não ter absolutamente nenhum sucesso, né? A mesma coisa no sul da África, a mesma coisa na Europa mediterrânea, onde a desertificação está avançando muito rapidamente, na América Central e na parte central dos Estados Unidos, hoje uma das maiores regiões produtoras de grãos. Então, um dos grandes desafios é como é que, nesse cenário, nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Não vai ser uma tarefa muito fácil, né? De novo, isso também não é novidade, né? Isso daqui são um relatório da Embrapa de 2019, que mostra o avanço das regiões que têm déficit hídrico muito alto ou alto. Então, veja que na década de 80, 90, isso se resumia ao Piauí, interior de Pernambuco e assim por diante. Mas, conforme a gente tem nessa atual década, você vê que essa região de déficit hídrico alto já avançou para o Tocantins, Mato Grosso,
atingindo Rondônia e Mato Grosso do Sul, né? Então, obviamente, quando a gente apresenta essas questões para o pessoal do agronegócio, eles ficam de cabelo em pé, né? Porque, obviamente, nós já estamos indo nesta trajetória. Tem outro aspecto que é muito pouco discutido e conversado, né? Que é o papel das partículas de aerossóis, né? Na atmosfera, nós temos duas componentes, os gases de efeito estufa, que só causam aquecimento, e as partículas de aerossóis. Aqui nessa sala, nós temos 30.000, 40.000 partículas por cada centímetro cúbico de ar, né? Elas têm o tamanho do comprimento de onda da luz, 550 nanômetros. Tá? Então, elas são muito eficientes para espalhar a radiação. Então, o raio de sol é interceptado por essas partículas na atmosfera e refletido de volta para o espaço. Ou seja, estas partículas resfriam o planeta, né? E resfriam quanto, né? Esse é um gráfico do IPCC mostrando que as partículas de aerossóis, associado com sulfato, resfriam cerca de 0,5 grau. Ou seja, o committed heating, como a gente chama, né, o aquecimento que já ocorreu, não é somente de 1,4 graus, mas é 1,4 graus mais 0,5 grau que está sendo mascarado pelos aerossóis, né? Aí vocês me perguntam, é melhor deixar esses aerossóis aí, então, porque eles estão resfriando o planeta, né? Acontece que eles não vão ficar aí, né? Por algumas razões muito simples. Primeiro, se a gente eletrificar a frota de transporte, né, nós vamos deixar de emitir muitas partículas de aerossóis em áreas urbanas. Segundo, se a gente acabar com as usinas que queimam gás natural, óleo e carvão, você também vai reduzir em muito a quantidade dessas partículas. Isso é um processo que já está ocorrendo, então isso vai acontecer. Portanto, nós temos 0,5 grau aí que vai ocorrer num curto prazo, no máximo 1 década ou 1 década e meia, que vai acelerar esse aquecimento que a gente já está observando agora, né? E a questão do impacto na produção de alimentos também já é muito bem conhecido, né? Isso daí é um gráfico do Fórum Econômico Mundial, né? Aquele grupo de bilionários que se encontram em Davos todo começo de ano, né? Em 2016, eles publicaram esse mapa. Olha a situação do Brasil, do ponto de vista de mudança na produtividade agrícola, né? Ou seja, é melhor a gente começar a pensar no nosso futuro agora, porque deixar para pensar nisso daqui a 10 anos ou 20 anos, nós vamos estar em maus lençóis, né? Recentemente, outro perigo que o Brasil, outra vulnerabilidade importante que o Brasil tem é o Nordeste, né? O INPE, recentemente, alguns meses atrás, publicou esse levantamento do índice de aridez no Brasil, né? E, basicamente, a aridez está se acelerando no Nordeste de uma maneira muito rápida e muito forte, né? Qual a implicação disso? É que nós vamos ter que começar a pensar no Brasil onde que a gente vai alocar e como nós vamos alocar milhões de brasileiros que vivem no Nordeste, que era uma região semiárida e rapidamente está se tornando uma região desértica, né? Então, é melhor, de novo, a gente começar a pensar nisso agora, porque essas políticas sociais demoram décadas para serem implementadas, mas são alertas importantes para a sociedade brasileira. E, por último, agora, pegando um tema que está na moda agora, né, eventos climáticos extremos, por razões óbvias, né? Então, você vê que eles estão acelerando no mundo todo, né? Nós tivemos, há 3 anos atrás, 52 graus na Califórnia, há 4 semanas atrás, bateu 52 graus em Nova Delhi, na Índia, né? Onde 15% a 20% da população vive na rua, né? Então, não tem acesso a ar-condicionado, não tem acesso a qualquer meio adequado para a manutenção da vida como um todo, né? E o Rio Negro registrou, em 2021, a maior seca em 119 anos em Manaus, né? Desculpe, a maior cheia. E 2 anos depois, foi a maior seca
né, nos últimos 100 anos. Ou seja, alguma coisa claramente está acontecendo. E isso está acontecendo desde a década de 80, né, que agora começou a ficar mais evidente. Esse é um gráfico da WMO, da compilação do número de eventos climáticos extremos desde a década de 80 até agora. Bom, eles foram multiplicados por 4. Né? Então, um aumento da temperatura de 1,3 graus Celsius já multiplicou por 4 o número de eventos climáticos extremos. Este gráfico da direita, né, que eu tenho usado bastante, falando agora do caso do Rio Grande do Sul, né, é do painel brasileiro de mudanças climáticas, que o Tércio foi um dos coordenadores. Né? Olha a situação do Rio Grande do Sul nesse mapa, publicado em 2011, né, no painel brasileiro de mudanças climáticas. Ele diz tudo. Né? Obviamente, o problema é que a nossa sociedade, governantes e empresas não escutaram a clara mensagem que a ciência estava dando desde aquela época. Né? E as ondas de calor agora começaram a dominar o panorama de temperatura. Além do aumento médio da temperatura, essas ondas de calor causam incêndios no Canadá, incêndios no Pantanal, como a gente viu, tem fortes impactos na saúde e assim por diante. Né? E se a gente olhar na mudança no número de meses com seca extrema, comparando a década de 50 com a década de 2010, você vai ver que a América do Sul faz parte da área com maior aumento na incidência de seca. Então, isto tem que ser levado em conta num programa de adaptação climático que a gente tem que implementar para o nosso país. Nós temos que adaptar a nossa população, a nossa economia, a nossa sociedade, tanto a inundações, como no Rio Grande do Sul, quanto a secas, como esse mapa mostra muito claramente. Ou seja, o Brasil e a África, na verdade, são as duas principais regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas como um todo. Né? E 2023 e também 2024 está sendo anos muito especiais no aquecimento global. Tão especial que, na verdade, está aparecendo um monte de artigos na Science e na Nature mostrando que os modelos climáticos não conseguem prever efetivamente o que está acontecendo em 2023 e 2024. Então, se vocês lembrarem o terceiro slide que eu mostrei, onde mostra a gente saindo de uma trajetória, né, de ciclos climáticos, provavelmente a gente já saiu daquela trajetória. Isso tem implicações enormes. Primeiro, na nossa capacidade de previsibilidade climática, porque os modelos que a gente tinha antes já não refletem mais o clima de hoje. Né? Então, ficou muito mais difícil a ciência e a adaptação ao novo clima, que sequer a gente sabe direito que novo clima é esse. E aí a gente vê, por exemplo, né, aqui neste gráfico daqui, aqui é a variabilidade mensal da temperatura dos últimos 40 anos. E aqui em vermelho é 2023 e aqui é 2024. Né? Veja, basta você olhar esse gráfico, você percebe, opa, alguma coisa aí esquisita está acontecendo. Né? E é tão esquisito que a ciência ainda não consegue entender esse processo. A gente vai entender, mas demora tempo. Né? Mas isso é o que está realmente acontecendo atualmente. Né? Então, de várias compilações, isso é uma compilação do Copérnico, Sistema Europeu, que mostra que 2023 e 2024 agora sem El Niño, então você não tem a explicação do El Niño que a gente tinha antes, né? Temperatura do oceano continua muito superior ao que a gente chamaria de normal antigamente, e isso é um desafio enorme para a ciência climática como um todo. E você pode olhar para vários indicadores, isso daí é a quantidade de gelo marinho, né? Ao longo de 2023, ele foi
quase metade da média da década de 91 até 2020. Tá? Ou seja, não é só temperatura, não é só precipitação, é todo um contexto de mudança do clima que saiu do padrão que a gente tinha antes. Né? Vamos voltar para esse padrão, vamos atingir um novo padrão. Como é que é esse novo padrão? São desafios científicos muito importantes. Né? Isso acontece globalmente falando, mas também acontece na microescala. Né? Aqui é um paper do Marengo, da Assunção, que compila a chuva mensal em São Paulo de 1935 até 2018. Né? Então, ele mostra um aumento devagar, constante. Né? Só que tem muitos detalhes nessa questão. O número de dias com chuva acima de 80 ou 100 milímetros multiplicou por 4. E é isso que caracteriza uma enchente, é isso que caracteriza, né, o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Isso tanto para a estação do IAG da USP, quanto para a estação do Mirante de Santana. Então, é muito claro, e quem é mais impactado e mais afetado por essas enchentes é, essencialmente, a população de baixa renda. Então, isso é outro aspecto importante. E quanto ao futuro? Né? Que os modelos do IPCC prevêem na questão dos aumentos dos eventos climáticos extremos? Bom, basicamente, um evento que ocorria uma vez a cada 50 anos se torna 39 vezes mais frequente e 5 vezes mais intenso. Essas são as previsões que, basicamente, a gente está observando. Né? Então, veja que nosso país, em particular, tem que se preparar rapidamente para esse novo clima, que já mudou, além de continuar mudando no futuro. Né? E, por exemplo, se você olhar nas simulações do IPCC, né, a quantidade, número de dias por ano com temperatura máxima passando de 35 graus. Num cenário de 2,6 watts por metro ao quadrado, um cenário bastante conservador, veja a situação do Brasil, alguma coisa da ordem de 50 a 60 dias por ano. Se você chega no cenário mais extremo, isso muda para em torno de 150 a 160 dias por ano de temperatura passando de 35 graus, e na região amazônica isso significa 35 graus com umidade maior do que 80%. Então, a capacidade de regulação térmica do organismo é fortemente prejudicada. Então, isso aumenta a mortalidade, e isto, por exemplo, não ocorre em outros países que não têm taxa de umidade relativa tão alta como que a gente tem aqui no Brasil. Né? Um outro aspecto importante da vulnerabilidade do Brasil é o aumento do nível do mar. Né? Nós temos 8.500 quilômetros de área costeira, né? E o aumento do nível do mar previsto pelos modelos está aqui alguma coisa da ordem de 1 metro, se todos os fenômenos bem conhecidos e de alta probabilidade ocorrerem, ou se você levar em conta os fenômenos de baixa probabilidade, alguma coisa da ordem de 1,5 metro. Né? E o IPCC, no último relatório, também fez, pela primeira vez, um cálculo meio esquisito. Né? O cálculo qual seria o potencial de aumento do nível do mar em 2300. Né? E é interessante a gente discutir por que o IPCC fez essa conta. Né? Essa conta foi feita por causa do seguinte: se você derrete hoje 1 quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia, esse gelo vira água e vai para o mar, não existe ciência, não existe método que você possa recongelar essa água e levar ela de volta para a Groenlândia. Né? E o aumento potencial do nível do mar é da ordem de 15 metros. Então, vocês imaginam as nossas cidades costeiras, as nossas infraestruturas, como portos, estradas e assim por diante. Né? Aí tem um site muito legal, que chama coastalclimatecentral.org, né, que faz a simulação, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro,
as áreas que seriam alagadas com 3 graus Celsius de aumento de temperatura, né? Então, veja que Santos Dumont e Galeão, obviamente, ficam embaixo d'água nessa condição. E aqui você tem uma foto do Copacabana Palace com 1,5 grau de temperatura e a mesma região simulada com aumento de 3 graus Celsius de aumento de temperatura. Então, isso mostra vulnerabilidades extremamente importantes que a gente tem, que nós temos que tratar essas vulnerabilidades adequadamente. E, em particular, as cidades que já têm alta temperatura, como Teresina e Cuiabá, por exemplo. Cuiabá tem um site do Berkeley Earth Group, né, que faz simulações para cada cidade do planeta. Você consegue fazer essas simulações do aumento da temperatura observado. E, por exemplo, no caso de Cuiabá, basicamente um aumento de 3 graus Celsius já foi observado. Mas, além disso, a Folha de São Paulo, né, em 19 de maio, publicou esse gráfico que eu achei que é interessante. Ele mostra o seguinte, ele mostra, basicamente, a variação da temperatura mínima, média e máxima, basicamente a histórica 2023 e 2024. Então, veja o que aconteceu com Cuiabá, 6 graus mais quente na temperatura máxima do que a média histórica, né? Então, veja, nós não estamos mais falando do aumento de temperatura de 1 grau, 1,5 grau, 2 graus, né? Mas nós estamos falando de profundas alterações que têm implicações sociais muito grandes. Eu dei o exemplo de Cuiabá, mas a mesma coisa para o Rio de Janeiro, o aumento de 6 graus na temperatura máxima, e vai por aí afora, né? Bom, e tem 2 ingredientes importantes nessa regulação climática, que eu acho que é importante a gente explorar rapidamente. Um é o papel dos oceanos na redistribuição dessa quantidade brutal de energia extra que nós estamos jogando no nosso planeta, né? Com a circulação termoalina, que basicamente redistribui esse calor pelo oceano. E os motores principais dessa circulação termoalina são gradientes de temperatura e gradientes de salinidade, né? E com o derretimento da Groenlândia e muito da água que está nas geleiras no hemisfério norte, está fazendo uma queda no gradiente dessa salinidade, enfraquecendo a circulação termoalina do Atlântico Norte. Isso já é documentado em vários trabalhos. Isso tem implicações gigantescas sobre a redistribuição de calor no nosso planeta. E o segundo aspecto importante é o papel da Amazônia, né? Então, basicamente, é importante a gente sempre pensar na Amazônia como sendo desmatamento, realimentando o aquecimento global com as emissões de carbono, né? 17% das emissões globais hoje são de responsabilidade do desmatamento de florestas tropicais. Não é uma fração desprezível, mas também não é a fração majoritária. Sempre importante lembrar isso. Mas um aspecto que está ficando cada vez mais importante é o impacto do aumento da temperatura e da redução da precipitação na degradação florestal. Então, nós temos muitos papers publicados, a maioria com participação brasileira, mostrando que nós estamos observando mudanças profundas no ecossistema amazônico. E por que isso preocupa? Né? Não é só a beleza da floresta que pode ser perdida, porque a quantidade de carbono que é armazenada na floresta amazônica é cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono, tá? Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, toda a emissão de combustíveis fósseis é da ordem de 10 a 12 bilhões de toneladas de carbono, não de CO2, tá? Por ano. Ou seja, nós temos armazenado na floresta amazônica 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis anual. Se isso for para a atmosfera, vocês imaginam que aqueles cenários do IPCC que não contempla estes fenômenos pode se tornar brincadeira de criança. Então, é isso
que a gente está tratando agora. E, basicamente, o que acontece na Amazônia como um todo, né? Quais são os processos relevantes nessa questão? Bom, o primeiro deles é a fotossíntese, porque a fotossíntese é certamente o mecanismo mais eficiente de remoção de CO2 da atmosfera que a gente conhece, né? Não há nenhum mecanismo que seja mais eficiente do que a fotossíntese. Mas a acumulação de carbono pela fotossíntese é um dos processos importantes nas florestas tropicais. A gente tem um processo de respiração, as plantas respiram como a gente, né? Então, elas emitem CO2. E você tem o desmatamento aqui, você tem o carbono no solo, que é um gigantesco reservatório de carbono, e todo esse carbono pode vir a ser mobilizado pelo aquecimento global e pela alteração na precipitação. Isso é monitorado, né? O ciclo do carbono é monitorado com uma quantidade brutal de dados, grande parte deles sendo gerado por satélites, né? Hoje a gente pode medir concentração de CO2 razoavelmente precisa utilizando satélites, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa hoje, né? E a gente mede não só carbono, mas todas as variáveis, temperatura, precipitação, que influenciam no ciclo do carbono. E, ao longo dos próximos 10 anos, nós vamos ter uma profusão de plataformas medindo e fazendo diagnósticos do que está rolando no nosso planeta de uma maneira muito forte, extraordinária. Isso vai trazer avanços importantes na ciência que pode ajudar a gente a entender melhor e orientar a sociedade em relação ao processo que a gente está fazendo aqui agora. Alguns dos resultados de novos estudos que estão sendo feitos na Amazônia, isso é um trabalho feito pelo JPL da NASA, que mostra um aumento do déficit de pressão de vapor na atmosfera amazônica, né? Por que isso é importante? Tá? Isso é importante por causa do seguinte, aqui está o esquema de um estômato, né? E a hora que o estômato se abre, né, para poder fazer fotossíntese, ele também emite vapor de água para a atmosfera. E o que nós estamos observando é que nós estamos tendo um déficit da quantidade de vapor de água da atmosfera, indicando que os estômatos não estão se abrindo tanto quanto eles se abriam alguns anos ou algumas décadas atrás, e, com isso, nós estamos alterando o ciclo da água e o ciclo do carbono sobre a floresta amazônica. E o curioso é que isto está ocorrendo tanto para a parte sul da Amazônia, como também para a parte norte da Amazônia. Então, não é só a área que nós estamos desmatando, que nós estamos desflorestando, né? É um fenômeno muito mais geral na Amazônia como um todo. E aquilo são resultados de medidas de satélite. Temos também, dentro do LBA, né, experimentos que fazem dendometria, né, de milhares de árvores que são acompanhados há 20, 25 anos na Amazônia. E o que essas redes mostram para a gente? Que a acumulação de carbono está diminuindo. Então, quando eu comecei a fazer meus estudos na Amazônia, era famosa a frase que a Amazônia absorvia 0,5 tonelada de carbono por hectare por ano, né, através do enriquecimento de CO2 da atmosfera. Só que esse número está por aqui, esse número foi caindo, de tal maneira que a mortalidade das árvores está aumentando, e ela está aumentando por causa do aumento dos eventos climáticos extremos e o aumento do estresse hídrico da vegetação. Então, isso é observável já hoje, e é um processo que já está em andamento, não é um processo que vai acontecer. Se vocês olharem aqui nas datas, isso ocorre desde 1985, 1990. Tá? Um outro trabalho cujo título fala muito, para mim, pelo menos, é que a perda de carbono da degradação florestal já é maior do que a perda de carbono por desmatamento na floresta amazônica, né? E vejam que as regiões onde está havendo perda de carbono
não é a região do Arco do Desmatamento. São regiões onde, basicamente, a gente já não tem sequer acesso. Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e assim por diante, né? Então, são vários trabalhos com dados diferentes, satélites diferentes, todos apontando para a mesma coisa. A floresta amazônica está começando a perder carbono para a atmosfera, né? E isso levou a um paper que foi capa da Nature de alguns meses atrás, né? Um paper espetacular, na verdade, coordenado pela Marina Hirota, onde, basicamente, mostra que eles fizeram pela primeira vez um cálculo rigoroso, levando em conta plant traits e levando em conta tudo que se conhece de fisiologia vegetal acoplado com o clima, mostrando que a Amazônia pode estar muito próximo de um tipping point, né? Um tipping point que o Carlos Nobre fala há muitos anos, mas que tinha muitas críticas, né, nos papers do Carlos Nobre, porque ele não incluía a resposta da vegetação. Então, mas aí a defesa do Carlos era assim, pô, mas se eu não tenho dados, se eu não tenho modelo para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou levar em conta só o clima. Este foi o primeiro paper que a gente vê que levou em conta o clima e a resposta da vegetação. E a notícia não é muito boa, mostrando que a Amazônia pode estar próximo de um ponto de virada onde você começa a perder carbono e a diminuir a evapotranspiração da vegetação, interrompendo o ciclo de reciclagem da água que o Salat descobriu na década 40, 50 anos atrás. Então, é mais uma indicação de que, efetivamente, nós estamos mudando o meio ambiente amazônico. E a Amazônia não é um único tipping point do planeta. Temos vários, né? A circulação termalina do Atlântico Norte, que eu falei, né? A quantidade de gelo nos Himalaias, a estabilidade do Antarctic, West Antarctic Ice Sheet, a questão da emissão de metano, né, pelo permafrost e assim por diante. Só que esses tipping points do sistema climático terrestre estão todos interligados e com teleconexões entre eles. Então, um paper muito recentemente do Thomas Rockman, de Estocolmo, mostra essas conexões muito facilmente. Então, não é um processo isolado da Amazônia como um todo, mas faz parte de todo um processo de transformação. Bom, então, indo agora para a parte final, eu acho que é importante a gente tratar da questão de mudanças climáticas de uma maneira muito mais sistêmica, em geral, do que a gente tem feito. A gente tem que tratar, né, a questão dos drivers das mudanças climáticas, junto com os impactos, junto com as estratégias de mitigação e junto com as estratégias de adaptação. Se você não fizer isso, você vai estar olhando manco. Você vai fazer um trabalho manco, que vai olhar só para um lado, quando, na verdade, o que é importante é a interação dessas 4 componentes como um todo, tá? E aí, com vários desdobramentos, cada uma delas, cada estratégia de mitigação tem os seus impactos no clima, sim, né? Cada estratégia de adaptação ou mal adaptação também tem os seus impactos, e isso requer uma visão que é difícil de ter, mas é uma visão essencial se a gente quiser entender efetivamente o futuro do clima do planeta. E a gente não pode deixar também de levar em conta a questão da saúde humana e também da saúde planetária, que estão absolutamente interconectadas. Não dá para separar nossos problemas de saúde da saúde do planeta como um todo, né? Então, isso é bem ilustrado, né, aqui, tanto com a questão do personal health, com a questão do planetary health, onde nós temos que olhar para o planeta como um todo, de uma maneira integrada, né? E as mudanças climáticas, reconhecidamente pela Organização Mundial da Saúde, são uma das maiores ameaças à saúde pública neste século. Então, nós vamos ver cada vez mais impactos na saúde humana,
né, advindo do impacto das mudanças climáticas, bem como da saúde dos ecossistemas como um todo, né? E isso levou a Organização Mundial da Saúde a estruturar esse conceito de One Health, né, que leva em conta a saúde dos meios, do environment, do meio ambiente como um todo, né, tanto na questão urbana quanto na questão da questão rural, a saúde dos animais, onde isso leva em conta a questão de produção de proteínas e assim por diante, quanto à saúde dos humanos, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista de populações como um todo. Então, essencialmente, esse conceito também é um conceito integrador, como daquela outra transparência que eu mostrei. E o terceiro aspecto que eu acho que é importante integrar com a questão das mudanças climáticas é a questão da perda da biodiversidade. Até algumas décadas atrás, o maior driver da perda de biodiversidade era a mudança de uso do solo, né? Destruição de habitats. Isso mudou. Atualmente, já se observa que o maior driver da perda de biodiversidade é devido à mudança do clima, tanto para os animais, quanto para as plantas, para insetos, para anfíbios, e vai por aí afora, né? Então, essencialmente, nós estamos perdendo serviços ecossistêmicos que são estratégicos para a gente, né? E, basicamente, também aí está mais recentemente, se desenhando abordagens que são muito mais integradoras, né, dos serviços ecossistêmicos como um todo, levando em conta não só a questão dos humanos, da mudança de uso do solo, da questão da água e do clima, mas levando em conta uma visão sistêmica muito mais ampla, né? E por que a questão da biodiversidade é particularmente importante para a gente aqui no Brasil e na Amazônia em particular? Porque uma área de 100 metros por 100 metros da Amazônia tem mais espécies de plantas do que todo o continente europeu, por incrível que possa parecer. Então, nós temos uma riqueza de biodiversidade e a resiliência do sistema climático terrestre depende desta biodiversidade. E a sensibilidade de cada planta, como ela vai responder às mudanças climáticas, é muito diferente de espécie para espécie. Então, são questões muito importantes que a gente tem que integrar num framework comum, né? Esta figura do IPCC também eu acho que é importante, porque ele mostra, basicamente, que regiões tropicais como o Brasil e a África são as que mais vão perder espécies e as que serão mais impactados, aumentando ainda mais as diferenças regionais que a gente tem, seja num aquecimento de 2 graus, 3 graus ou 4 graus. Então, basicamente, as regiões tropicais são críticas e são as regiões de maior biodiversidade do nosso planeta. Então, junto com o clima, nós estamos levando junto a biodiversidade que sustenta muitos serviços ecossistêmicos do nosso planeta. Então, para onde a gente está caminhando? Eu acho que é importante a gente ter uma visão de para onde nós estamos indo, né, com a mudança climática, né? Então, vamos imaginar, fazer um cálculo muito simples, mas, ao mesmo tempo, realista, de que, se a gente cumprir todas as nossas obrigações do Acordo de Paris e dar um aquecimento médio no planeta de 3 graus Celsius, isso leva a um aquecimento em áreas continentais da ordem de 4 graus a 4,5 graus, como vocês já viram naquelas figuras no começo, né? Acontece que nós estamos limpando a atmosfera de poluentes, isso vai acontecer, já está acontecendo, não só na China e na Índia, mas em todo o planeta. Isto vai adicionar alguma coisa em torno de 0,7 graus Celsius, chegando a um aumento de 4,7 graus Celsius. Então, o que era 3 já passa para 4,7. E, por último, se a gente levar em conta que 80% da população humana vai viver em áreas urbanas, e nós vamos ter uma intensificação do fenômeno da ilha de calor, isso, em média,
aumenta 0,7 graus. Em algumas cidades, 1,5 grau, 2 graus, em outras cidades, meio grau, levando a um aumento de temperatura de 5,4 graus Celsius, né? Ou seja, é importante a gente dar o recado para a sociedade que nós estamos levando ao aumento da temperatura nas áreas urbanas, aonde vai viver 80% da população mundial em 2050, para um aumento de temperatura de 5 graus Celsius, mesmo que a gente cumpra todas as obrigações do Acordo de Paris. Então, é uma mensagem muito simples e muito direta. Isso é para onde o sistema socioeconômico está levando o clima nas regiões urbanas, né? Então, basicamente, a gente está aqui, né, em 2024, e é muito claro que qual caminho que a gente vai seguir até 2050 vai depender do que nós vamos fazer nesta década. Tá? Então, é muito importante também esse conceito, porque uma vez que você sair da trajetória, digamos assim, de sustentabilidade, é muito difícil você voltar. Sai mais caro, é mais difícil e vai custar mais vidas, basicamente. Então, nós temos um caminho de emissões elevadas, né, com limites na adaptação climática, ou um caminho de sustentabilidade, com baixas emissões, com uma transição de todo o sistema elétrico, todo o sistema de geração de energia, a realização dos ODS e assim por diante. Então, é questão da sociedade decidir qual desses dois caminhos, ou alguma coisa in between, nós vamos fazer nesta década. Não é para o final do século e não é para 2050. Né? E tem aspectos éticos que eu acho que é muito importante, que também são pouco discutidos. Né? Que é o seguinte, quer dizer, quem nasceu em 1950, né, tem em torno de 70 anos agora. Só que quem nasceu na década de 80 vai ter 70 anos em 2050, com um clima já muito mais adverso do que temos hoje. Né? E quem está nascendo agora vai ter 70 anos em 2090, com aqueles cenários que vocês viram de temperatura. Então, aí temos uma questão ética de qual é o direito que nós temos de comprometer a sobrevivência de quem ainda sequer nasceu, né? Ou de quem está nascendo agora. Então, são questões que escapam da área da ciência climática, mas são igualmente importantes, que a gente, como ser humano, tem que pensar cuidadosamente. E, basicamente, a gente tem que seguir um papel de transformação da nossa sociedade como um todo, né, através dos 17 ODS, e a gente tem que passar para uma construção de uma nova sociedade, que a que a gente construiu até agora não está servindo por razões óbvias. Né? E perguntaram para o IPCC o que é que nós temos que fazer para limitar o aquecimento a 1,5 grau. Né? O IPCC montou um grupo de cientistas, né? E a gente trabalhou 4 anos para produzir esse relatório. A receitinha é simples. A receitinha é, nós temos que, a partir de 2020, quando esse relatório foi lançado, diminuir as emissões de 5% a 7% ao ano, até atingir net zero em 2050, e agora vem um detalhe importante, de 2050 até o final do século, remover cerca de 10 a 15 gigatoneladas por ano de CO2 da atmosfera, que a gente já emitiu e vai precisar ser removido por tecnologias que a gente ainda não existe ainda. Né? Importante mencionar isso. Este é o único caminho que a gente poderia estabilizar em 1,5 grau. Isso implica também 70% na redução das emissões de metano, né? Ou seja, dietas de alta proteína pode ficar para o passado, né? E 90% na redução de black carbon. O curioso é que isso é possível de ser feito. Nós temos toda a tecnologia para fazer isto. Né? Ou seja, o IPCC, esse é um capítulo do relatório do Grupo de Trabalho 3, que mostra o seguinte, já temos opções agora
em todos os setores da economia que podem reduzir pela metade as emissões em 2030. É uma afirmação muito forte, está no relatório do IPCC, e, basicamente, no setor energético, na mudança de uso do solo, na indústria, nas edificações, a gente já tem, não precisamos inventar nada novo, né? Já temos as tecnologias para reduzir pela metade as emissões. Tá? Então, não precisamos inventar a roda, não. Está tudo disponível hoje, inclusive a custos favoráveis para a transição como um todo, né? E a questão dos custos, por exemplo, né? Aqui está o preço da geração de energia solar e eólica, que, de acordo com o relatório do IPCC, estava em torno de $600 por megawatt-hora produzido no ano 2000, caiu bruscamente. Geração de energia offshore wind, eólica, também caiu, não tanto quanto a solar, e continuam caindo esses preços, né? E, basicamente, eu acho que é importante, para a gente finalizar, que o Brasil é um país das oportunidades, né? A maior delas perdida, mas a gente tem que reconhecer que nós somos o país das oportunidades. A primeira delas é a seguinte: o Brasil tem um potencial de enorme redução de emissões de gás de efeito estufa em curto prazo, num preço barato e com um monte de benefícios. Nenhum outro país do planeta chega perto do Brasil nesse quesito. Nós temos também um potencial de geração de energia solar e eólica que nenhum outro país chega perto do que a gente tem. Um programa de biocombustíveis único no mundo, né? Porque combustíveis líquidos vão ter que ficar com a gente pelo menos por algum tempo, e o nosso programa de biocombustíveis serve de exemplo que nenhum outro país do mundo tem. E, além disso, temos um potencial de sequestro de carbono, por ser um país tropical e ter enormes áreas, gigantesco, com potencial de geração de renda através de mercado de carbono que seja justo e que traga benefícios para populações locais, né? São 4 vantagens estratégicas enormes, mas nós também temos vulnerabilidades importantes, né? A primeira delas, mais óbvia, né? Todas elas são óbvias, né? De que a gente tem uma economia baseada no agronegócio, que daqui a algumas décadas pode não ser tão produtivo quanto é hoje, né? Temos uma geração de hidroeletricidade que depende do clima, vide as secas que tivemos 2 anos atrás, né? Então, deveria servir de alerta para a gente, né? Temos 8.500 quilômetros de áreas costeiras, que é vulnerável ao aumento do mar, e temos uma região que era semiárida e que está indo rapidamente para se tornar uma região árida, que é o Nordeste brasileiro, né? Então, o que a gente precisa é de governos que saibam explorar as nossas vantagens estratégicas e que enderece, ao mesmo tempo, as nossas vulnerabilidades de uma maneira adequada, né? Então, acho que é importante a gente colecionar algumas verdades, né, inconvenientes, né? A primeira delas é que é impossível, com as emissões atuais, limitar o aquecimento a 2 graus. Como vocês perceberam facilmente, estamos indo para uma trajetória, no mínimo, de aumento de 3 graus Celsius, né? Estamos indo para uma trajetória com desvio padrão de 2,7 a 3,2 graus ao longo deste século. Segundo ponto importante, não há qualquer possibilidade da gente atingir net zero. Por que isso, né? Vocês veem, o Brasil tem a meta de se tornar net zero em 2050, né? Alguns países europeus em 2035, a China em 2060, né? Bom, mas aí vem uma pergunta meio óbvia, né? Se hoje a produção de alimentos é responsável por 30% das emissões de gás de efeito estufa global, como é que nós vamos fazer? A população para de comer, e como é que a gente vai compensar 30% de 62 bilhões de toneladas de CO2, né? Até hoje a ciência não tem resposta para isso,
E, muito provavelmente, isso é conversa para inglês ver, porque isso vai ser muito difícil da gente atingir, né? Na questão da biodiversidade, nós vamos continuar a trajetória que a gente está seguindo agora, nós vamos extinguir milhares de espécies ao longo desse século, né? Então, estamos fazendo um processo de extinção de espécies acelerado, e a saúde humana e a saúde ecossistêmica certamente vai ser afetada, né, por todo este processo. Como eu falei, já produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas nesse novo clima não vai ser uma tarefa trivial, né? Você não desloca a produção de alimentos de regiões tropicais, como nós temos hoje, para regiões temperadas no Canadá ou na Sibéria, de uma maneira fácil, barata e factível, né? E outra questão geopolítica é de que migrações em massa vão ocorrer. Se vocês lembram do mapa da América Central, a região vai se tornar muito mais seca do que ela é hoje. Então, as migrações que a gente vê hoje da América Central para os Estados Unidos é fichinha, perto do que vai acontecer ao longo das próximas décadas. Isso vai trazer tensões geopolíticas enormes, a mesma coisa em relação à África para a Europa e Oriente Médio para a Europa, né? Então, isso vai trazer questões geopolíticas importantes. E a grande pergunta é, a gente vai sair dessa? Né? Esse cenário todo que a gente viu, né? Qual seria a resposta de vocês? Eu vou adiantar a minha resposta. A minha resposta é sim, né? Por quê? E o caminho para essa nova sociedade são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Nós estamos muito atrasados na implementação deles, mas o roadmap já está estruturado para cada um dos 196 países da ONU, né? E outra razão é uma razão muito simples, né? Para a própria sobrevivência do sistema socioeconômico que a gente tem hoje, fazer essa transformação é absolutamente essencial. O sistema vai puxar todo mundo até o limite, né? Mas vai chegar uma hora, quando eles perceberem que o limite é prejudicial a eles, não há a menor dúvida, eles podem ser qualquer coisa, mas estúpido e idiota eles não são. Então, eu acho que a gente vai fazer uma guinada para a sustentabilidade, mas tem um problema nessa guinada, é que essa guinada não vai ser feita por os 8 ou 10 bilhões de pessoas, né? Provavelmente 2 ou 3 bilhões de pessoas vão ficar para trás nessa trajetória, nessa construção de biodiversidade, dessa construção de uma nova sociedade, e a gente vai ter tensões ao longo dos próximos 10, 20 ou 30 anos muito importantes nesta questão, né? E é importante a gente perceber que a humanidade já passou por outras transições, na Revolução Industrial, né? No fim do feudalismo, e assim por diante. E nós estamos passando agora por mais uma transição, mais difícil do que as outras, com certeza. A nossa sociedade é muito mais complexa, né? E nós temos que acomodar interesses muito maiores do que uma monarquia, por exemplo, que tinha na época da Revolução Francesa, né? Mas nós não temos outro caminho, não existe o plano B, né? A gente vai ter que construir essa sustentabilidade, e a ciência é fundamental para isso, em todos os campos, ciências sociais, econômicas, políticas, físicas, químicas, biológicas, e vai por aí afora, né? Então, basicamente, a nossa tarefa é reduzir ao máximo, né, a pegada ecológica de cada habitante desse planeta, em particular dos habitantes dos países desenvolvidos, né, particularmente Europa, leia-se Europa, Estados Unidos e também China, né? Sem essa trajetória, esquece, não há possível sustentabilidade. E é importante lembrar também a questão das desigualdades sociais, né? Basicamente, os 10% mais ricos do nosso planeta emitem 49% dos gases de efeito estufa, de acordo com esse relatório da Oxfam. E a gente também nota que os 8 homens mais ricos do mundo
tem a mesma quantidade de dinheiro do que 3,6 bilhões de pessoas. Quer dizer, um sistema como esse absolutamente não tem a menor chance de se tornar sustentável, né? Então, eu acho que nós temos que transformar muito mais, né, do nosso sistema produtivo para que a gente possa chegar num mínimo de sustentabilidade para o nosso planeta. Eu vou pular algumas transparências e acho que é importante também esse relatório, chama Transformation to Achieve the Sustainable Development Goals, que são as 6 transformações necessárias para o mundo em 2050, é um guia muito interessante para a gente pensar o futuro da humanidade como um todo, que é uma obrigação nossa, né? Não só como cientistas, mas também como cidadãos. Ele leva em conta uma mudança brutal nos modos de produção e de consumo, para que sejam muito mais sustentáveis, né? Não é só economia circular, mas é muito mais do que isso. Tem que levar em conta a revolução digital que está acontecendo agora, com inteligência artificial, big data, e o acesso a redes sociais, acesso à informação, que basicamente há 30, 40 anos atrás sequer chegava perto do que a gente tem hoje. O mundo está mudando com capacitação humana e a mudança na demografia, particularmente com o empoderamento de mulheres, né? Isso está transformando o planeta como um todo, né? A gente tem que aprender a construir cidades que sejam minimamente sustentáveis. São Paulo é o exemplo óbvio de uma cidade que é totalmente insustentável, né? A gente tem que achar um melhor equilíbrio entre produção de alimentos, uso da terra e manutenção dos serviços ecossistêmicos dos quais a gente depende. E, por último, que afeta muito a esse instituto, nós temos que descarbonizar a produção e o uso de energia. Sem isso, obviamente, nenhum possível futuro para o planeta como um todo pode existir, né? Já temos muito da tecnologia para fazer isso, a ciência vai continuar avançando, né? É o nosso papel, mas a gente precisa acelerar esta trajetória. E, basicamente, o papel da universidade é muito importante nessa questão, né? Aqui, dentro desse quadro aqui, tem as necessidades fundamentais, né, da sociedade humana: alimentos, água, emprego, equidade social, energia, voz ativa, resiliência, e vai por aí afora. Aqui na parte de fora estão aqueles limites planetários, né? Uso de água, mudança climática, perda de biodiversidade, e vai por aí afora. O que a gente precisa fazer nas nossas universidades é construir uma ponte entre as necessidades básicas e fundamentais da sociedade e os limites planetários que a gente já está ultrapassando, né? Então, para isso, a gente precisa de muita ciência sólida, interdisciplinar, para construir este espaço. E é fundamental que a universidade se engaje nesta trajetória em todas as áreas. Não importa o que você faça, mas as necessidades científicas do planeta estão aumentando significativamente, cada vez adicionando novos tempos. Há 20 anos atrás, ninguém falava de inteligência artificial, hoje está no centro dessa questão e vai por aí afora, né? E o caminho é a gente atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que basicamente é um guia para todos nós desenvolvermos a nossa ciência e, ao mesmo tempo, contribuir com a sociedade para construir uma sociedade que seja minimamente sustentável. É possível, sim, e cada um de nós temos que lutar para a gente chegar lá e levar junto, né, a maior parcela possível da nossa sociedade. Então, eu deixo aqui uma última frase que eu acho que é muito importante, que é que a gente tem que restabelecer a conexão vital entre nós, seres humanos, e o resto do mundo, que, afinal, é quem nos sustenta, tanto no mundo animal quanto no mundo vegetal. A gente perdeu essa conexão e a gente precisa restabelecer essa conexão. Então, obrigado pela atenção e desculpa se eu demorei um pouco demais.
Obrigado, Paulo, pela brilhante exposição. Na verdade, como é uma aula magna, em princípio não tem perguntas. O Paulo tem que sair às 16 horas. Você aceita uma pergunta, duas? Claro, vamos lá. Tem um tempinho Então, ainda. Reinaldo, primeira pergunta. Alguém mais? Então, os três a gente fecha. Tem que ser objetivo, por favor. Paulo, estou com quase 100 quilos de biochar na minha caminhonete. Tá? Aplicando... Não tem o microfone? Cadê o pessoal? Bom, posso falar mais alto. Vai lá. Fala mais alto. Então, tenho 300 quilos de biochar na minha caminhonete. Tá? Aplicando isso no solo, tá? Eu aumento a taxa de absorção de 1 milímetro, que é o que a gente tem aqui na USP, para 200 milímetros. O que acontece? Eu descobri que é uma minhoca chamada minhoca mansa, que é lá, nativa lá das Guianas, onde tem, na verdade, esse mito do Eldorado. Na verdade, é onde que surgiu a terra preta de índio, né? Uhum. Então, assim, isso é armazenamento de carbono, o Paulo sabe o que eu estou falando, a Marina adora essa ideia. Então, é o seguinte, eu acho que as soluções estão ali muito próximas. A minha casa, eu transformei ela numa casa totalmente sustentável e, inclusive, até os meus próprios rejeitos estão sendo reciclados. Enfim, eu estou tirando lucro disso. Mas, enfim, eu queria que você falasse especificamente sobre essa coisa magnífica que foi inventada pelos nossos indígenas e que talvez seja o local para onde nós temos que colocar todo esse carbono e transformar isso aqui num paraíso. Sim, não sei se nós vamos conseguir transformar num paraíso, mas, com certeza, se nós pudermos aumentar a quantidade de carbono no solo, isso vai ser extremamente positivo por uma série de razões, né? A gente está perdendo o carbono orgânico do solo por causa da civilização, lixiviação e agricultura intensiva. Então, qualquer método, né? Então, a Embrapa está desenvolvendo a agricultura de baixo carbono, né? Existem muitas estratégias para aumentar a quantidade de carbono no solo, o biochar é uma delas, e, com certeza, todas essas técnicas devem e podem ser aplicadas em condições ideais, né? Elas não são aplicáveis em todas as regiões, mas elas podem dar pequenos incrementos importantes na quantidade de carbono no solo, já que o solo é um gigantesco reservatório de carbono. Obrigado, por favor. Paulo, eu sou o Gabriel, prazer. Eu queria te perguntar, você falou que o Brasil tem possibilidade de zerar o desmatamento em anos próximos de 2030, por exemplo, né? Eu queria perguntar para você como você acha que isso pode acontecer. A gente vê em tantas notícias coisas negativas sobre isso. Por exemplo, o Código Florestal tem sido desmontado nos últimos anos lá no Rio Grande do Sul. Aí falaram até que você vai para Brasília, né? Então talvez você tenha umas notícias por dentro aí. Então, veja, o que acontece é que nós temos, sim, as condições para chegar, pode não chegar a zero, mas chegar a valores muito, muito pequenos, 1.000, 2.000 quilômetros quadrados, por exemplo, né? A gente tem todas as condições para isso, a pressão internacional para o Brasil fazer isso vai ser cada vez maior, né? O Brasil vai reforçar esse compromisso na COP30, que vai ser em Belém no ano passado, no ano que vem, e o que a gente tem é uma enorme convergência de interesses para que isto aconteça. Tá? Não é falta de dinheiro, tem dinheiro sobrando para fazer isso. Não, o Brasil já mostrou que já fez isso no passado e tem condições de fazer de novo, né? Agora, é claro que o Brasil de hoje é diferente do Brasil que reduziu de 28.000 quilômetros quadrados para 4.000 quilômetros quadrados. Temos um Congresso, né, basicamente dominado por políticos que incentivam o desmatamento da Amazônia, que destroem legislação ambiental e tudo isso, e não é só o Congresso, prefeituras, sistema judiciário, né, espalhados pelo Brasil todo. As dificuldades hoje são maiores do que naquela época, mas isso não quer dizer que a gente não consiga. Tá? E a gente deve trabalhar para atingir esse desmatamento zero, para que o Brasil ganhe força nos fóruns internacionais e, com isso, consiga, na verdade, aumentar o seu poder de barganha para reduzir a queima de combustíveis fósseis no planeta como um todo, porque este, sim, é o grande gargalo. Agora,
o Brasil tem que dar exemplos, né? Não o exemplo da Petrobras, que quer explorar até a última gota de petróleo que o Brasil possa vir a ter, ou explorar petróleo na foz do Amazonas, né? Então, o Brasil tem que saber lidar melhor com essas contradições dentro do próprio mesmo governo, né? Isso não é trivial, isso não é fácil, mas eu acho que, na questão do desmatamento, isso é relativamente simples de conseguir. Eu acho que a gente vai chegar muito próximo disso. Paulo, rapidamente, em função do tempo que você tem para poder fazer o compromisso que você tem pela frente, eu queria fazer uma observação, né, em relação ao comportamento da ciência tempos atrás, em que era comum o ideário de que não se deve falar sobre o que a ciência já sabe, porque isso vai assustar os decision makers, e quanto mais assustados eles estiverem, menos eles vão fazer alguma coisa. Né? Eu, na época em que eu procurava de uma dimensão muito menor do que a sua, o Carlos Nobre, né, que tem uma presença na mídia muito grande, né, eu era chamado de catastrofista, quando eu emitia minha opinião de que o tipping point já tinha acontecido, já estava um tipping point. Mas, de qualquer forma, há uma mudança, e a sua exposição hoje demonstra, né, que precisamos, sim, falar a verdade. Sim. Né? Eu queria que você comentasse isso, teria uma outra questão, mas em relação à questão energética, mas eu vou ficar satisfeito se você puder comentar. Olha, esse aspecto. na minha percepção, isso mudou radicalmente, tá? Não só por causa dos eventos no Rio Grande do Sul, tá? Mas se você pegar, por exemplo, as declarações do secretário-geral da ONU, né, o Guterres, se você seguir as declarações dele, é assim: olha, nós estamos indo para o suicídio coletivo, olha, nós estamos indo buraco abaixo, são até mais fortes do que isto, né? Então, realmente mudou o discurso global, né? O que não mudou, obviamente, é que toda a política é dirigida por interesses econômicos. E o poder econômico não tem nenhum interesse de acabar com a galinha dos ovos de ouro dele, mesmo a pena de você, daqui a 10, 20 ou 30 anos, não ter aonde colher mais os seus ovos, né? Então, esta questão é que eu acho que vai mudar. Agora, o mundo hoje é muito complexo, né? Ver os resultados das eleições na Europa, na Índia e muitos outros lugares, aqui no Brasil também, né? Obviamente. Então toda essa polarização não ajuda em nada a sociedade a efetivamente encontrar um caminho. Mas que hoje não há mais, por exemplo, negacionistas climáticos, se todo mundo perceber, eles desapareceram do mapa, né? Porque não tem mais espaço, não tem como mais espaço para eles colocar. Desapareceram. E o discurso de todo mundo está indo muito mais nessa direção, particularmente no Rio Grande do Sul. Ontem à noite eu estava num discurso, numa entrevista na Globo News, onde deixei muito claro, tão claro quanto que eu deixei aqui, né? Falou: olha, gente, não tem jeito, nós temos que acabar com o desmatamento e temos que acabar com a exploração no Brasil de combustíveis fósseis. É a única saída que a gente tem. Senão, a gente vai ter Rio Grande do Sul 2, 3, 4 vezes por ano em qualquer região do nosso país, né? Isso hoje é aceito até pela mídia, pela grande mídia, por exemplo. Então, mudou muito o discurso de 10, 15 anos atrás para hoje, na minha percepção. Paulo, antes de mais nada, eu quero admitir que eu concordo integralmente com o que você está dizendo. Eu sou um dos resilientes do PROCAN, porque eu sou um dos fundadores ainda, um dos que sobraram. Charlie Macedo morreu, os outros morreram, né? Brevemente também morrerei, outros de nós do grupo dos 50, 49, também vão acabar desaparecendo. Por sorte, a gente não vai ver essa catástrofe, porque eu sou bastante crítico e fiquei mais assustado e queria elogiar profundamente e não esperava outra coisa que não uma apresentação espetacular, que foi essa sua que você fez. Realmente, você mostra para nós que ou nós vamos reagir de uma maneira bastante intensa ou nós vamos para a desgraça.
Eu tenho dito no meu instituto lá que o ser humano é uma experiência de ETs que não está dando certo. Está mostrando claramente no planeta que a gente não está dando certo. E nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e, principalmente, fazer respeitar o conhecimento da ciência séria que se faz aqui dentro, né, principalmente dentro do programa do PROCAN. Quero dizer, discordo de você profundamente num único ponto, porque você é um otimista, porque você diz lá, sim, tem como resolver. Eu não acredito, porque a cabeça do ser humano está extremamente perturbada, e a gente percebe isso hoje na própria sociedade de uma maneira muito simples. No trânsito, no supermercado e assim por diante, como você costuma dizer, assim por diante, certo? E queria, como geólogo, dizer a você o seguinte, existe um aspecto importante que na Europa, não vou fazer perguntas, só quero adicionar aspectos para você que entendo que são importantes. Na Europa, e uma boa parte do hemisfério norte, eles já degradaram suficientemente todas as áreas florestadas. O que sobra é o que está no sul, abaixo do Equador. E, necessariamente, China, Estados Unidos e a própria Europa dependem de alimento. Existe um trabalho que mostra o Doomsday, que é a população mundial, o planeta não suporta uma população de 9 bilhões de habitantes. Em março, se eu não me engano, se eu não estou enganado, a população mundial atingiu 8 bilhões em menos de 15 anos. Isso significa o seguinte, se esse pessoal continuar reproduzindo, porque é legal reproduzir, é gostoso, né? Então, é meio engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Nós vamos chegar a 9 bilhões nos próximos 15 anos. Então, o processo de alimentação e a necessidade desse pessoal que pensa que está ficando rico, resolvendo produzir alimento para alimentar a China, os Estados Unidos e até a Europa, né? Você olha o mercado comercial que está havendo aí, é grandioso. Agora mesmo saiu uma reportagem sobre a produção de amendoim. A gente está produzindo para os outros. E eles estão vendo que aqui é o lugar certo para que nós possamos produzir alimento para atender a necessidade deles, porque eles já não têm condição de fazer isso. Então, é uma relação direta entre população e alimentação da população. Como você disse aí, em entrelinhas, 2 bilhões de pessoas vão morrer. Vão morrer, não tem jeito, mesmo fazendo essa alteração. E quero dizer a você o seguinte, lá em cima, eles mudaram o albedo da superfície terrestre. E nós ainda temos uma diferença de albedo no hemisfério sul. E essas mudanças de albedo é que estão alterando profundamente esse processo. E esse aumento de temperatura acelera o que a gente chama de ciclo hidrológico, você conhece bem. Nós estamos jogando muito mais água na atmosfera que se movimenta em função de densidade. É muito mais fria, mais densa. E elas não estão conseguindo, por exemplo, descer até a Antártica e precipitar na forma sólida, e vice-versa no hemisfério norte. Então, contrariamente a você, eu digo que não, nós vamos morrer. Graças a Deus, eu nasci em 1948, então eu não vou estar vivo para ver o que vai acontecer aqui. Eu queria agradecer a sua apresentação, só queria fazer esse comentário, que acho que valeu a pena. Não tinha mais ninguém aqui para falar, né? Obrigado. Tinha um monte, mas realmente em função do horário. Paulo, obrigado de novo. Imagina. Pela apresentação. Vamos lá, gente. Obrigado. E, para fechar, eu passo a palavra para o professor Hildo. Não, o normal é o diretor fechar, mas já que você resolveu inverter a É o ordem... vice. Não, eu achei que... Já tinha visto o Paulo lá em Lisboa recentemente, então, realmente é uma visão integrada, extraordinária. Eu só fiquei um tanto quanto perplexo com otimismo. Porque subjacente, me parece que está na sua análise, que há uma imensa clivagem. Eu tentei abordar isso no começo. Entre a lógica intrínseca ao sistema socioeconômico e a governança, que você também critica, que é o que toma as decisões, e a mensagem climática. E, pessoalmente, eu não estou vendo solução para resolver essa imensa contradição. Se, na lógica do atual sistema socioeconômico, hegemonizado pelo modo capitalista de produção, se há um caminho tão otimista quanto você aponta. Eu não devia fazê-lo. Eu acho que não estaremos aqui para ver o resultado, mas, enfim, são observações que eu acho que os nossos programas aqui têm que se debruçar sobre isso. Eu acho que a ideia de que a compreensão das ciências sociais, que são mais complexas do que as ciências naturais, por mais que elas sejam, e a modelagem é complexa, pode nos contribuir para
entre aspas, elucidar isso que eu vejo que uma imensa clivagem entre a lógica do sistema econômico, a sua lógica intrínseca, que se transmuta no sistema econômico, nota o fascismo ressurgindo na Europa agora, e as negações. Mas isto não embota o brilhantismo da sua contribuição para o nosso debate, eu só estou adicionando um pouco mais de perguntas que merecem respostas. Muito obrigado, parabéns, e parabéns a vocês por estarem aqui. Deu certo, né?